Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Finalmente chegamos ao primarca da 16ª Legião, Horus Lupercal, o infame causador da maior tragédia na galáxia desde a Guerra do Céu, o evento cataclísmico que destruiu metade do universo conhecido. Durante a dispersão dos primarcas ainda bebês, Horus caiu no planeta Quitônia, um mundo minerador próximo ao planeta Terra. Um planeta rico em minerais e com um ambiente difícil de se viver e muito hostil. Governado por gangues de tecnobárbaros, criminosos fora da lei. Horus se adaptaria rapidamente às cidades colmeias e às minas desoladas. Horus viveu entre as gangues e cresceu em sua hierarquia, até chegar ao comando e unificar os diversos sindicatos em um único grande grupo. Horus foi o primeiro primarca a ser encontrado pelo Imperador e se tornou seu filho favorito. Horus foi ensinado em todos os aspectos da guerra e logo viu seu pai formar alianças com os mecânicos de Marte para iniciar a sua conquista das estrelas. Horus assumiu o comando da sua legião, os Luna Wolves, e se juntou ao Imperador e lutou ao seu lado por 30 anos padrão. Foi o início da Grande Cruzada e da formação do Império Humano. Durante as conquistas e submissões aos outros mundos, o Imperador recebeu a notícia do encontro de mais um primarca. Com isso, o Imperador se ausentou do fronte de batalha e Horus assumiu a liderança do exército imperial. Foi o primeiro grande teste de Horus, continuar com a cruzada na ausência de seu pai. Horus excedeu as expectativas e se provou um líder sólido e capaz. Pouco a pouco, os outros primarcas foram encontrados, e ainda assim, Horus ficou sendo o filho favorito do Imperador. E continuou a crescer em favor e respeito perante o Imperador. Por 200 anos, os Luna Wolves trouxeram centenas de mundos à submissão, ao agora crescente Império. Os feitos da 16ª Legião e seu primarca Horus nem de perto poderiam ser comparados ao de seus irmãos primarcas. Um líder carismático, Horus era amigo e mentor de muitos dos seus irmãos. E a admiração e respeito que tinham por ele e suas proezas marciais eram gigantescos. Versado nas artes da guerra e também da diplomacia, trazia aos mundos subjugados um pouco de decência e orgulho, e lidava com eles dentro de suas tradições e culturas. O que denotava respeito e trazia uma transição de poder mais fluida e com menos problemas. Era um orador competente e um venerável estadista. Usava de guerra psicológica para trazer os mundos à submissão, evitando banhos de sangue desnecessários. Trabalhando em conjunto com as outras legiões em diversas frentes de combate, procurava dirimir as divergências e animosidades entre as legiões, procurando manter o exército imperial como uma máquina de guerra coesa e bem lubrificada. O primeiro grande teste para essa máquina veio no conflito com os Peles Verdes, os Orcs, que tinham se espalhado como um câncer pela galáxia. O maior de todos os impérios orcs já registrados, liderados pelo Overlord Urlak Urd, e abrangia uma parte das colônias humanas. E o Imperium queria recuperar essas colônias. O Imperador levou suas tropas para confrontar Urlak e deter seu avanço sobre o sistema Ulanor. Nada menos de 100.000 Astartes e 8 milhões de soldados imperiais marcharam sobre a Waag de Urlak no planeta Ulanor, lançando um combate direto contra a capital da cidade Orc. E abrindo o caminho no Palácio Imperial de Urlak, Horus matou a criatura e o atirou de uma torre, quebrando a moral de seus exércitos e facilitando o trabalho das outras legiões. Quando os orcs viram a carcaça de seu mestre, entraram em pânico e foram despedaçados pelos Luna Wolves. Horus se provou o catalisador das vitórias conquistadas naquele dia, e saiu de lá como um campeão. Pelas vitórias na maior campanha das forças imperiais,
o imperador deu a Horus o título de War Master e o comando de toda a força imperial. Horus agora seria o comandante em chefe de toda a cruzada. Para selar esse comprometimento, o imperador deu a Horus uma Power Mace, a Worldbreaker, ou Quebradora de Mundos. A 16ª Legião seria renomeada para Sons of Horus, ou Filhos de Horus. Horus provou o seu valor e foi reconhecido por todos. E como novo War Master, levou a Grande Cruzada para as estrelas, na guerra para unificar a humanidade, aumentando as conquistas do Império. O Imperador deixou a cruzada nas mãos de Horus e foi para a Terra para trabalhar em seu projeto secreto. Mas a sua ascensão trouxe inveja entre alguns primarcas, e Horus sentiu desconforto com seu novo cargo. Horus fez o melhor que pôde para aplacar o descontentamento e rivalidade entre seus irmãos, e a Grande Cruzada continuou. Enquanto isso, na Terra, o Imperador criou o Conselho da Terra para lidar com as burocracias e logísticas do recém-fundado Império. A criação do Conselho da Terra, sem a consulta dos primarcas, deixou alguns primarcas realmente furiosos e criou um grande descontentamento e ressentimento contra o Imperador. E Horus estava entre esses amargurados e ressentidos. Erebus, primeiro capelão dos Worldbearers, era um conselheiro e amigo de Horus, mas destilava conflitos entre seus conselhos a Horus. Seus conselhos já eram movidos pelas forças ruinosas do caos e alimentavam o ressentimento de Horus pelo seu pai. Devagar, instilou dúvidas sobre o imperador, não só em Horus, mas em toda a sua legião. Na lua de Davin, que era submissa ao Império, o governador do planeta Eugene Pemba se rendeu ao deus Nurgle, e agora era seu avatar. Eugene tem uma poderosa arma do caos, a Kinebec Anathema, uma lâmina negra de poder devastador e pútrida. Horus foi até o planeta para trazê-lo novamente à submissão e purgar o planeta das forças ruinosas do caos. Mas em um duelo com Eugene, Horus foi ferido pela lâmina do caos. Como todo artefato ligado a Nurgle, a lâmina era venenosa e infectou Horus com um veneno e infecção hedionda. Apesar de matar Eugene, Horus sucumbiu e entrou em um coma. Mesmo o socorro sendo rápido, nada do que faziam parecia aplacar a infecção. A cada momento que se passava, não importava o remédio administrado, as condições do primarca só pioravam. Em um ato de desespero, cederam aos conselhos de Erebus e levaram Horus para o Templo da Serpente na lua de Davin. Ao confiar o primarca para as profetisas do templo, a alma do primarca foi apresentada aos deuses do caos e foi corrompida pelas feitiçarias e rituais dos cultistas do caos. A alma de Horus ficou submersa no Imaterium e testemunhou horrores e pesadelos do futuro da humanidade. E o imperador, adorado como se fosse um deus. As entidades do caos se apresentaram como vítimas e o imperador como sendo seu algoz. Os deuses do caos atiçaram Horus, pois sabia do seu ressentimento contra o imperador. O espectro de Magnus o Vermelho, primarca da 15ª Legião, entrou no Imaterium e alertou a Horus que aquilo era só um possível futuro e que poderia ser evitado. E alertou para não dar ouvido aos sussurros maliciosos do caos. Mas a inveja e a amargura de Horus não poderia mais ser aplacada, e ele fez um pacto com os deuses negros. Mate o imperador, e a galáxia será sua, assim disseram a Horus. Horus aceitou a barganha oferecida pelos poderes ruinosos do caos, e a humanidade pagaria o preço. Assim começou a queda de Horus, e com ela, a queda de todo o império da humanidade. Renascido como campeão das forças do caos, Horus renunciaria ao imperador e iniciaria sua descida à loucura e à insanidade. Formando aliança com os primarcas ressentidos contra o imperador, Horus usaria seu carisma para atrair seus irmãos para suas fileiras. A Death Guard, Wood Eaters e Emperor Children foram as primeiras legiões a adentrarem suas fileiras, enviando os Ultramarines, Dark Angels
e Blood Angels para lugares distantes na galáxia, a fim de atrasar seus envolvimentos na guerra que viria. Os White Scar e Imperial Fists estavam muito distantes para que pudessem oferecer algum tipo de socorro ao Imperador. A primeira tarefa seria purgar qualquer um dentro de suas legiões que pudessem ser leais ao Imperador. Em um ataque no planeta Estevan III, enviaram apenas aqueles fiéis ao Imperador e bombardearam severamente com armas químicas a superfície do planeta. Nesse ato de traição aos seus irmãos genéticos, dizimaram as tropas e quase extinguiram aqueles na superfície do planeta. Mas alguns sobreviveram e escaparam para a Sagrada Terra para alertar o Imperador da odiosa traição. Magnus o Vermelho também tentou alertar o Imperador da traição, mas no seu ímpeto provocou sua própria ruína. Os primarcas Conrad e Curze, Perturabo e Alfarius também decidiram se aliar a Horus. Em Estevan V se deu a primeira batalha entre os legalistas e traidores, e o destino de Ferros Manus seria selado e foi morto por seu irmão Fulgre. A batalha em Estevan V foi um desastre para as forças legalistas, e quase foi totalmente dizimada. E pelas estrelas, a campanha de Horus começou para a derrocada do Império. Traidores emergiram de todos os lados, e até mesmo os mecânicos de Marte caíram em uma guerra civil. Com Horus se dirigindo à Terra e as forças legalistas espalhadas pela galáxia, a grande fenda que se abriu, impedindo o socorro vindo dos Dark Angels, White Scar e Blood Angels presos do outro lado da galáxia. A fortificação da Terra era o que poderia ser feito para barrar o avanço de Horus. Internamente, Malcador enviou vários assassinos para matar Horus, mas falhou em suas tentativas. Depois de muitas tentativas frustradas, Leman Russ e sua legião foram ao encalço de Horus. Munido da lança de Dionysius, uma arma do próprio imperador, e imbuída com seu poder, invadiu a Vengeful Spirit, a nave capitânia de Horus, para assassiná-lo. Leman Russ conseguiu ferir Horus, que por um momento retornou a si mesmo, limpo da corrupção do caos. Horus atacou Leman Russ, quase o matando, mas sua guarda pessoal o salvou e conseguiram fugir, levando o corpo ferido de Leman Russ. Pagaram um alto preço e muitos Astartes da Sexta Legião morreram para salvar seu primarca. Horus entrou em coma por causa dos ferimentos da lança de Dionysius, e sua alma afundou no Imaterium, e os deuses do caos entraram em uma batalha por sua alma. Sua legião, temendo perder Horus, conduziu vários rituais profanos para trazê-lo de volta ao seu corpo. Malagustes entrou no Imaterium para resgatar a alma do seu primarca e trazê-lo de volta. O ritual se concluiria com o sacrifício de Malagustes, sua alma em troca da alma de seu primarca. Mas mesmo assim, Horus decidiu continuar a se opor ao imperador. E o imperador ainda tinha que lidar com as forças do caos tentando invadir a Terra pela Webway, que Magnus havia acidentalmente destruído. Bilhões já haviam sido mortos e agora essa destruição chegaria à Terra. Horus chegou à Terra com suas forças rebeldes e assim iniciou o cerco ao planeta e ao Palácio Imperial. Bilhões de soldados se enfrentaram e as vidas perdidas foram incalculáveis. Onda após onda, devastaram os portões imperiais, mas mesmo assim não conseguiram romper as suas defesas. Horus começou a temer, pois se o cerco demorasse muito, a ajuda que o imperador aguardava de seus filhos presos pela grande fenda poderia chegar. Horus foi extremamente atrevido e desafiou o imperador para um duelo. O imperador aceitou o desafio e subiu a Vengeful Spirit, com Sanguíneos e Rogandorn, assim como tropas dos custódes e Astartes de suas legiões, e elementos do exército imperial. Sanguíneos foi o primeiro a perecer, e morreu pelas mãos de Horus. Quando o imperador chegou a Horus, Sanguíneos já estava morto aos seus pés. Horus declarou que pouparia seu pai se esse se ajoelhasse perante ele. O imperador declarou que Horus nada mais era do que um escravo das forças do caos.
A batalha foi titânica, mas o imperador começou a perder a batalha contra Horus. Mesmo com o poder do caos, o poder de Horus não seria páreo para o imperador da humanidade. Mas mesmo assim, as rajadas de energia de Horus devastaram o imperador, quase o matando. Com metade de seu rosto queimado e seu corpo destruído, o imperador não entendia o que estava acontecendo. Horus arrancou um dos olhos do imperador e arrancou um de seus braços e quebrou sua espinha. Quando um simples soldado imperial entrou na sala e viu a monstruosa cena, o soldado não se acovardou e atirou em Horus. Horus pulverizou o soldado como se não fosse nada com seus poderes psíquicos, e pouco restou da pobre criatura. O imperador testemunhou essa atrocidade e entendeu o que estava acontecendo. Ele estava se segurando, pois Horus era o seu filho favorito e o que ele mais amava, e ele não queria matá-lo. Vendo que Horus estava além da redenção, juntou todo o poder que lhe restava e lançou uma rajada devastadora. A rajada atingiu Horus com uma força tão descomunal que não apenas o matou, mas apagou sua alma de toda a existência para sempre. Antes de ser apagado da existência, Horus reconheceu sua tolice e ingenuidade e derramou uma única lágrima. E assim pereceu Horus Lupercal, primarca da 16ª Legião. Sua rebelião chegou ao fim com sua morte, e os sobreviventes fugiram para o Olho do Terror ou foram espalhados pela galáxia. O imperador foi colocado no trono dourado, e lá permanece em coma por 10.000 anos. Horus foi o protagonista da maior guerra já vista pela galáxia depois da Guerra no Céu. E sua revolta custou trilhões de vidas, e deixaram cicatrizes e o Império à beira da destruição, mesmo hoje, no 41º milênio. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.